Olá, você ligado na TV Sim, canal 16.1. Tá começando mais um bate-papo das 6, né? Começo de semana, sempre de terça a sexta, esse nosso encontro aqui das 18 horas. Reprise no outro dia, né? No dia seguinte pela manhã de 6 às 7 da manhã e domingo à tarde, a partir das 15 horas, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Bom, antes de a gente apresentar o tema de hoje, um tema muito importante, principalmente para você, estudante, nós vamos saber como é que está o giro aí de imagens pela cidade, como é que está, né? Aqui na cidade de Linhares, comecinho de noite de terça-feira, né? Bem tranquilo, a BR-101, os cruzamentos aqui da região norte, sentido Canivete. Quem vai para casa aí, ó, bairro São José, bairro Planalto, os bairros da região norte, trânsito fluindo tranquilamente, né? Daqui a pouco a gente mostra o sentido oposto também. Muito cuidado ao volante aí nos cruzamentos da cidade. E a gente vê aí o cruzamento ali entre os bairros Três Barras e Lagoa do Meio também fluindo tranquilo nesse comecinho de noite, né? Já anoitecendo aqui na nossa cidade de Linhares. Gente, no primeiro final de semana de novembro, a gente vai ter aí a primeira rodada de provas do Enem 2019. E o papo de hoje é sobre isso. Vamos falar sobre Enem 2019, como é que estão os preparativos, a expectativa dos estudantes, né, que buscam aí fazer uma boa prova, a tão temida redação, né, que pode atingir a nota máxima, a nota 1000, que é o sonho de muitos estudantes. Vamos falar também das exatas, né, as matérias de matemática, química e física. E para isso eu vou cumprimentar os convidados desta noite. Aqui ao meu lado está o professor Jonaci Novaes, professor de Química e Física. Professor, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite para vocês, boa noite para todos. Então, estou aqui para comentar um pouquinho sobre a prova de Física e a prova de Química, que são dois assuntos aí bastante que assustam, né, nossos alunos. Mete medo na turma. Mete bastante medo. Né? Não precisa ficar assustado. A gente tem alguns atalhos, algumas dicas, né, para dar para essas duas provas, que vai acontecer no segundo dia, né, na realidade, né? Exato. Ou seja, a partir daquele primeiro momento, né, do momento inicial da primeira rodada, tem ainda uma semana para poder... Tem uma semana para dar uma respirada, uma semana para dar um gás, dar uma descansada, para chegar no segundo dia da prova de exato. Bacana. Também conosco o professor de matemática, Alberto Vieira, do Colégio Cristo Rei. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Pois é, estamos aqui também para falar um pouquinho de matemática, né, que é uma disciplina que gera um pouquinho de pânico na maioria dos candidatos. Que tríade tenebrosa, né? Matemática, isso é para matar qualquer um do coração. Mas estamos aqui para tirar qualquer dúvida dos participantes. Vamos conversar com essa galera aí, né? A professora Alcenira Loureiro Rangel também está conosco, veio há alguns dias participando no Dia do Professor e está de volta. Boa noite, professora. É um prazer estar sempre aqui, Cláudio. Boa noite. É lógico, falar de Enem, aquilo que está na veia, que está no sangue. E nestes dias finais, que eu digo que não tem que bater ansiedade. Agora é hora de ficar calma, de revisar, de colocar a cabeça no lugar, né, colegas? Verdade. E, com certeza, obter sucesso. De nada vale a ansiedade nesse momento. Bacana. Gente, a professora Alcenira está aqui porque ela é professora de língua portuguesa e ela vai nos ajudar, que ao longo do programa a gente vai desenvolvendo aqui uma redação. Ela vai dando alguns toques, né, algumas dicas de como construir uma boa redação, né? Uma redação que pode chegar aí à nota máxima. A gente sabe que a redação é a única forma de você atingir a nota 1000, né? E pode até digamos assim, mesmo que vá mal em algumas outras disciplinas, com a redação você pode compensar, né, professor? Verdade. Essa diferença. E a professora Alcenira vai começar a construir a redação. Mas antes disso, professor, eu queria que você falasse assim do tema, né? O que você acredita que possa ser o tema deste ano? Ano passado eu lembro que você esteve aqui na TV. Ela jogou mais ou menos a ideia de qual seria o tema. Não foi ao acaso, né? Ela tinha mais ou menos uma ideia de qual seria e acertou na mosca, né? Sim. Na verdade, esse acertar na mosca, Cláudia, é porque é um estudo de campo. As circunstâncias, o governo em questão, a política, né, governamental, as estratégias, as diretrizes. E para este ano, eu sempre digo que não tem essa de chutar. O aluno tem que estar lá preparado para qualquer tema, seja ele qual for. Ele é um cidadão brasileiro. E não vai cair nada que seja diferente daquilo que ele vive. Ele tem que estar a par de tudo que ocorre. E a desvantagem é quando eu sou alienado. Mas para este dia, para este ano, né, eu estou chutando para patriotismo. Patriotismo, né? Sim. Agora, o que vem a ser patriotismo, e a gente vai também ajudar os nossos amigos, estudantes, você que está galgando, né, uma boa nota e procurando alcançar o seu espaço no Enem, a gente vai trazer a opinião de algumas pessoas, né, de profissionais,
sobre a visão de cada um sobre o que é, o que vem a ser patriotismo, né? Enquanto isso, a professora Alcenira já vai iniciando, ela vai iniciar uma redação aqui, viu, gente? Inclusive, ela vai mostrar aqui ao vivo para você que nos acompanha como se constrói, né, ali a introdução, depois o desenvolvimento, o fechamento da redação. Não tem muito segredo, né, Alcenira? Agora tem que estar com a mente bem tranquila nessa hora, né? É justamente isso que nós queremos mostrar no programa de hoje. Que não é este bicho de 7 cabeças que as pessoas pregam. Redação não é essa complexidade que falam. Redação é simples. Eu preciso simplesmente dotar de conhecimento, que é uma necessidade de todo ser humano. Não é só candidato à prova do Enem. Todo ser humano tem que estar a par. Tem que saber aquilo que envolve atualidade e conhecimento que nós temos que estar buscando todos os dias. E conhecimento que estuda na escola. Por exemplo, matemática, química, física é conteúdo de redação. Certo? É conteudista. Inclusive, eu penso que para este ano nós teremos algumas mudanças. Não que a prova vá mudar, mas a prova vai ser bem mais conteudista do que as anteriores. Não sei se os colegas discordam de mim. Né? Porque mudou o governo. Tá certo, gente. É isso aí. A gente tem que estar preparado para essas mudanças, né, para quem vai fazer a prova aí do Enem. Olha, quem quiser participar, mandar perguntas aqui para os nossos mestres, professores, professor Joraci, que é professor de Química e Física, professor Alberto, professor de Matemática. Aliás, eu agradeço muito o carinho aí do Fábio Lino, né, que articulou aí para trazer esses dois profissionais ali do Colégio Cristo Rei, colégio tradicional aqui de Linhares, para que a gente possa trocar ideias. O WhatsApp é 996224547. Aparece aí no seu televisor, 996224547. Mande a pergunta, né? A sua opinião, sua sugestão. Se você concorda com a professora Alcenira com relação ao tema, o provável tema da redação deste ano, patriotismo, participe conosco aí. Professores, inclusive, alguns dias vocês tiveram lá um grande aulão, um grande movimento com essa galera aí, né? Foi mesmo. Na última sexta-feira, dia 18. Semana passada. Semana passada. Uma parceria com a Superintendência Regional, né? Que incorpora Linhares, Soretama, Rio Bananal. Né? Então, a Superintendência, essa parceria com o Colégio Cristo Rei, nós disponibilizamos aí um dia todo, de 7h30 da manhã 5h30 da tarde. até 17h30, onde nós demos dica, tiveram aula de história, geografia, língua portuguesa, redação, física, química, biologia. A ideia era trazer também esses alunos de escola pública, né, que talvez em algum momento ficou devendo algumas dicas, alguma capacitação. Nós fizemos lá essa dica, né? Tentando... Mais dicas do que realmente conteúdo em si. Ô, professor Alberto, o momento não é mais de aprender nada, digamos assim, né? Não. São toques para se fazer uma boa prova. Exatamente. Né? A partir de agora, o candidato deve buscar essas dicas básicas e esquecer um pouquinho esse estudo diário ali maçante, porque até, como a professora falou, chegou o momento de começar a relaxar. Porque já foi um ano de muito estudo, de muita cobrança, e a partir de agora eles devem buscar um relaxamento e principalmente buscar algumas informações que possam ajudar ele no desenvolver da prova. Eu acho interessante que assim, a prova ela é dividida em 2 finais de semana, né? O que traz uma certa, digamos assim, não sei se eu estou exagerando, uma certa tranquilidade, até para separar algumas matérias mais pesadas, carregadas como a de exatas, das ciências humanas, né? Verdade. Esse intervalo, né, de 7 dias entre uma prova e outra faz com que o aluno recupere suas energias. Né? É uma maratona. É uma maratona. No primeiro dia, 90 questões, mais uma redação, ele precisa de recarregar as pilhas. Então, nesses 7 dias, ele tem que ir para casa, descansar, repor, né, todas as suas energias, descansar, para chegar no segundo dia, onde vai ter a maratona de exatas. Que não é brincadeira. Não. Bom, no dia 3, então, nós vamos ter linguagens, né, ciências humanas e a redação. São esses assuntos que vão cair no dia 3, no primeiro domingo, né, primeiro final de semana. No seguinte, é aí que vem as exatas. E a gente está incluído aí, estão incluídas química, física, biologia, que é ciência da natureza, né? E matemática, que é matemática e suas tecnologias, né? Professores, professor Alberto, você orienta o estudante, agora vamos falar do segundo final de semana, ele começar a prova por alguma matéria específica, pelo início da prova na ordem em que ela está distribuída, ou enfim? É assim, a gente dá a dica pro candidato, na hora que ele começar a prova, começar por aquela disciplina ou por aquela área que ele tem maior facilidade. Porque ali o cérebro dele vai chegar no momento da prova, vai estar mais
tranquilo, menos cansado, e é onde ele vai conseguir desenvolver melhor aquilo que ele tem mais facilidade. Fazer o que sabe primeiro. Exatamente. O que sabe bem primeiro. Isso aí. E, basicamente, a gente sempre fala de buscar nas questões que ele for optar a fazer, as mais fáceis primeiro. Verdade. Ele lê principalmente ele lê a prova, dá um checklist em praticamente todas as questões, e ali ele diferenciar o que ele julga ser uma questão média, uma questão fácil e uma questão difícil. Deixar as questões difíceis para depois. Naquelas questões assim cabeludas, que o camarada está ali perdendo tempo, você acha que é importante de repente passar para outra e voltar depois? Isso aí. Ele leu a questão, julgou que seja uma questão difícil, que ele vai gastar muito tempo para resolver aquela questão, ele passa, marque ela para não esquecer de deixar para fazer só na hora que está passando para o caderno, para voltar para fazer depois. Não pode perder muito tempo. Não pode perder muito tempo. O importante não é que ele não deva fazer as questões difíceis. É para ele deixar as questões difíceis para depois. Porque se perdeu alguma, né? Pelo menos... Então, essa questão aí é muito subjetivo, né? Qual que é a questão fácil, qual é a questão média, isso é muito subjetivo. Então quer dizer que o aluno ele vai arbitrar, né? Eu tenho facilidade para física, então eu vou escolher as questões de física. Eu tenho facilidade para biologia, vou fazer as questões de biologia. E dentre as questões de biologia, física, química e matemática, que a gente divide questões fáceis, médias e de... A prova tende a ser aplicada dessa forma. A prova ela tende a ter um equilíbrio. Ela tem um equilíbrio. Aí o aluno ele tem que ser, né? Ele tem que fazer essa leitura dinâmica, rápida e já escolher. Você falou que é subjetiva naturalmente, porque dependendo do assunto pode ser fácil para alguém, mas para outro já verdade. Não seja, né? Mas enfim, escolher aquilo que você tem mais familiaridade. Exatamente, porque o que eles julgam ser mais fácil é aquela questão que vai ter maior índice de acerto. Então, se a quantidade maior de alunos acertou aquela questão, julga-se que aquele aluno tem a capacidade de resolver a questão. Para quem faz prova sabe que assim, a gente pega lá, tem questões que são questões um pouco mais complexas, mas algumas são dadas praticamente. Verdade. Então vai matando essas logo. Exato. Isso aí. E é onde você acaba ganhando tempo para gastar, para fazer uma questão mais difícil. Bacana, viu, gente? Você estudante aí tem que ficar tranquilo, né? Cabeça fresca, tranquilidade, porque matemática, física, né, química são matérias que exigem um nível de concentração muito grande, precisa estar atento ali, tem que ter tranquilidade. Se for apavorado, não consegue fazer nada, né? Professora Alcenira, eu sei que você está concentrada aí. Como é que está o andamento da nossa redação aí? Cláudio, estávamos aqui pensando, né? Já que vamos falar de patriotismo. Falar de patriotismo, nós lembramos do hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro, este que, quando canta-se, pelo menos teria que ser assim. Estremece a alma, a paixão pelo território brasileiro. O coração bate forte. Quando vocês, por exemplo, jogam os jogadores, os meninos aqui, os que são jogadores. Sim. Quando você participa de um futebol, se não tem, quando tem um hino, ele dá a diferença. Aquele cenário com os jogadores em campo e aquela postura nacionalista de respeito impõe civil, respeito, né? Isso é muito lindo. E falar de patriotismo é falar do nosso hino nacional brasileiro. Bacana. Que isso aqui eu ressalto, né? Foi criado em 1831. Eu até fiz aqui, se quisermos já mostrando. Vamos colocar na tela aí, para o pessoal de casa ir acompanhando lá. Já deu início a nossa redação. Isso, começamos aqui, estávamos pensando no hino. E eu fui de atento à terceira estrofe. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Aqui eu trouxe uma inspiração para começar o meu texto. Um trechinho do hino ali. Terceira, aí você pergunta que às vezes a inspiração tem que ser complexa, eu não sei, o que eu vou colocar na redação? Gente, o hino nacional brasileiro todo mundo sabe. Por isso que eu digo que eles querem buscar longe aquilo que está perto. Professor, aquele primeiro período ali, então, é a introdução. É a inspiração. A inspiração. É o primeiro período que vai da letra maiúscula até o ponto. Entendi. Agora, lógico, eu joguei uma inspiração no meu texto, eu tenho que contextualizar com o tema. O que tem isso a ver com o tema? Trouxemos aqui, eu quero deixar a dica que até destaquei em vermelho, é a competência 4, gente. O que deixa o texto com coesão e coerência? O que é coesão? A ligação de um período com o outro, a ligação dos parágrafos, aquilo que deixa o texto claro. Amarradinho, né? Isso. O corretor pega uma redação, ele bate o olho nos corretores. Não tem jeito, gente. O professor de português gosta disso. Os conectivos ali. Eu até destaquei que isso aqui ele traz a competência 4, vale de 0 a 200. E ele sobressai, ele tem chance de ter um bom resultado quando ele tem um bom repertório de conectivos. Então, nesse ato aqui, seria um conectivo, separei com vírgulas. E aqui, o que eu vou avaliar aqui? Um pouco de história. Em 1831,
o cantor e maestro Francisco Manuel da Silva compôs o hino nacional brasileiro, que viera a ser oficializado em 1889 com a Proclamação da República. O que eu mostro aqui para o meu corretor, que eu tenho conhecimento? Você sabe de história. Quando você analisa a proposta da redação, a proposta ela é com base nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação acadêmica. Então eu estou mostrando aquilo que eu aprendi lá na escola, na cadeira. História do Brasil. Agora, se o estudante ali não lembrar, por exemplo, o ano, tal, isso pode prejudicar? Porque você colocou ali o ano, né? E tal. Colocamos. É difícil lembrar essas datas, assim. Isso de alguma forma prejudica o texto ou não? Se eu sei, eu tenho chance de aquilo que eu disse, né? Nós estamos competindo vaga. Se eu sei, eu tenho, vou sobressair. Mas tem que ter outro que certeza. não sabe, mas eu tenho que ter certeza. Eu não posso arriscar o que eu não sei. Se eu não soubesse aqui, eu diria, nesse ato, cantor e compositor Francisco Manuel da Silva compôs o hino nacional brasileiro. Não tem problema também. Eu não iria deixar em branco. Eu traria uma boa contextualização. Vou voltar com o texto à tela aí, por gentileza, só para a gente concluir a introdução, então, professora. Aqui, Cláudio, só para ressaltar, nós fizemos como se fosse uma ponte deste primeiro período, que é a inspiração, com o tema. E aqui nós trouxemos um pouco de alusão histórica. Agora vem aquilo que se cobra na competência 2 do Enem. A tese. Qual o ponto de vista do aluno? Mais um articulador aqui, ó, destacar de vermelho, que eu não posso esquecer. Uma conjunção aí. Isso. Entretanto, agora vem a tese. Esse valor nacionalista fomentado na era Vargas tem se atenuado no Brasil em larga escala. Ou seja, ele tem decaído. Ele está, assim, em regressão. Hoje, quando se fala em cantar o hino nacional, os nossos alunos, desculpa a expressão, se eu estou generalizando, eu falo nível nacional. Sim. Eles não têm a satisfação que tínhamos antes. É a percepção que a gente Percebe-se isso, não defendendo o governo, mas percebemos que esse ano, quando foi lançado a possibilidade de cantarmos nas escolas, gerou polêmica, gerou discussão. Não vou entrar nesse ímpeto, mas o que eu chamo a atenção aqui é que realmente o amor e respeito que tínhamos, a nossa infância, pelo menos eu, não sei se os professores colegas eram a mesma coisa, tínhamos que cantar o hino todos os dias, em fila. Em fila. E se não... E se chegasse atrasado, tinha que cantar sozinho. E hoje, quando o aluno vai cantar, ele já não tem a mesma satisfação. Então, é justamente em resgatar um pouco do patriotismo, seria isso. Quantos períodos nós temos aqui, Cláudio? Vamos lá, vamos abrir a tela aí. Primeiro período. 3 períodos, né? Segundo período. Terceiro período. Quarto período. Eu simplesmente fiz o quê aqui, ó? Fechei, amarrei a ideia. Pronto, ali você disse do que você vai falar. Amarrei a introdução. O que o corretor espera de mim? O que eu vou falar no meu texto? Eu vou falar justamente desta desvalorização do patriota, do nacionalismo no Brasil. Que bacana, que é a tese. Gente. Certo? Veja que a professora não inventou a roda, né? Pegou ali a inspiração do hino nacional e... Por isso que eu quero mostrar que é fácil, nós complexamos demais, mas ela não é complexa como imaginamos. Então a ideia ali, pegou a inspiração, contou um pouquinho da história, né? Mostra que você tem conhecimento de história e fala da atual... Porque, vai uma dica, eu preciso de pelo menos 3 áreas de conhecimento na minha redação, para que eu tenha bom resultado. Se eu quero acima de 900, eu preciso de pelo menos 3 áreas de conhecimento. Aqui eu já joguei história, certo? Depois nós vamos tentar jogar um pouco de geografia, filosofia... É simples. Nós vamos ser conteudistas, nós vamos trazer conhecimento para dentro da redação. Bacana. Vamos deixar a professora Alcenira trabalhar. Enquanto isso, vamos saber o que é patriotismo na visão de alguns amigos, né, profissionais, pessoas referências aqui no município de Linhares. Vamos pegar 2 depoimentos agora, por gentileza, Jardel, para a gente conferir aí a opinião de algumas pessoas, alguns profissionais aqui da nossa região, lideranças que vão falar, na visão delas, o que é patriotismo. Olá pessoal do Bate-Papo das 6, meu nome é Cláudia, eu sou diretora do CNA e eu me considero uma pessoa patriota. Sou muito apaixonada pelo meu país de origem, tenho chance de visitar outros lugares, mas fico sempre muito feliz de estar de volta, de poder conviver com o povo e a cultura, respeito os símbolos do país. Foi um papel que a escola desempenhou na minha vida, aprendi isso na escola e eu acho que a escola tem esse papel fundamental na vida dos alunos, né? Falar sobre os símbolos, ensinar o significado de cada um deles, porque eu acho que assim fica mais fácil os alunos aprenderem a respeitar e amar seu país. Olá galera do Papo das 6, quem está falando aqui é o Fabiano Heller, ex-jogador de futebol. Estou passando aqui para falar sobre patriotismo com vocês. Eu tive a oportunidade de jogar por 4 países diferentes
né, que foi na Espanha, na Turquia e 2 vezes na Arábia. E eu acho que o que me deixou mais orgulhoso foi poder vestir a camisa da seleção brasileira, foi poder honrar a nossa nação, né? Então acho que não tem preço que pague você poder representar seu Brasil. Valeu, galera, um abraço, obrigado. Bacana, obrigado aí a Cláudia, né, Ana Cláudia, a diretora do CNA Linhares, pela participação. Muito legal, né? Essa demonstração de amor pela nossa pátria. E o Fabiano Heller, né, Jonaci e Alberto, que traduziu ali o que é esse amor, né? Onde quer que esteja esse amor pela nossa pátria. Ele foi na pele, né? Ele fala ali que se vestiu a camisa da seleção brasileira, ele como esportista, eu acho que é o ápice do patriotismo para quem pratica algum esporte, é poder representar a nossa nação mundo afora. Pois é. Jonas, parece uma palavra assim, difícil, né? Patriotismo. O que vem a ser patriotismo? E é algo muito simples, né? Do nosso cotidiano. É algo muito simples, né? Algo que os esportistas praticamente, né, vivenciam isso, né? E nós professores também, né? Nós professores vivenciamos isso com nossos alunos, com a realidade dos alunos, tentando propor eles a ascensão social, tentando mostrar para eles que existe quem trabalha em escola pública também, né? Observando que eles podem ter uma ascensão, que eles podem ter um emprego melhor, que eles podem ter uma evolução social e econômica. O patriotismo está envolvido em várias áreas, na economia, na política, no esporte. Que bacana, né? O respeito aos nossos símbolos, né? Isso. E é interessante a gente ver essa expressão mais evidente quando a gente acompanha as competições esportivas, né? Que a gente vê o pulsar, o brasileiro, o torcedor brasileiro, né? Isso. E eu acho que, assim, sintetiza muito a questão do patriotismo quando alguém, por pior que o país seja, o que a gente acha que o país esteja na pior situação possível, quando alguém de fora fala mal do nosso país, ninguém gosta. Né? Vamos falar da nossa mãe, né? Verdade. Acho que é uma síntese do patriotismo, né? Verdade. Ser patriota é amar o seu país acima de tudo, né? Independente da situação. Acima de tudo. Que fala, eu posso falar mal, quem vem de fora não pode. Não pode. Talvez não seja dos melhores, né? Mas, enfim, é o país que nós temos, é onde a gente nasceu, nossa pátria. Gente, o papo está muito legal. Peço o pessoal para continuar mandando mensagens aqui para a gente. Daqui a pouco vamos trazer os recados aqui do pessoal de casa. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, a professora Alciníria já vai partir para o desenvolvimento da redação, né? Ela começou lá com o tema, trazendo aí um trechinho do hino nacional, depois contou um pouquinho de história, né, do Brasil e trouxe uma situação que é mais ou menos o assunto que vai ser destrinchado na redação, que é esse amor meio que adormecido, né? Esse patriotismo meio que acanhado do brasileiro hoje. E aí a gente vai acompanhar daqui a pouco o desenvolvimento. Vamos lá, o Bate-Papo das 6 retorna daqui a pouquinho. Bate-Papo das 6 hoje falando sobre o Enem 2019, no primeiro final de semana de novembro, dia 3 de novembro, a primeira rodada de provas, né? Ciência, linguagens humanas, né, e a redação que cai no primeiro final de semana. No seguinte, no dia 10 de novembro, as provas de exatas, né, física, química, biologia e matemática. Bom, tem um telespectador perguntando sobre a questão dos enunciados, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de traduzir, professor Alberto, com relação assim, à questão, né? A questão vem ali um texto, às vezes um texto grande, né? Aí quando você chega no final, já tem que voltar para o início para compreender aquilo. Já é tendência. Tem que ter atenção nessa hora. Já é tendência nos últimos anos do Enem, as questões, mesmo de matemática, serem contextualizadas. Que é o quê? Vir com um texto para dar base no problema que vai ser proposto para o candidato estar realizando. Então, uma das habilidades que o candidato tem que estar... Esse é o resultado principal. Opa! Que o candidato tem que estar se desenvolvendo ao longo do seu ano de estudo é a habilidade justamente isso. Conseguir, né, Jota? Porque é uma linguagem específica. Então, ele conseguir traduzir aquilo que está no texto em linguagem matemática. Para a partir dali partir para a resolução do problema. Professor, e você acredita assim, bom, você tem um enunciado ali, né, escrito, ir circulando ali o que seria isso aí. Os principais pontos para depois trazer isso para a questão? Perfeitamente, para impedir, né, e para você não ter que voltar no texto, porque você esqueceu toda hora, e você tem pouco tempo, né? Então você vai ter que ir grifando o que você achar que é importante. Então você viu ali uma palavra,
um pedaço, um fragmento de texto que você acha que é importante, você vai grifando, vai circulando, né? Pegando ali, né? Vai circulando, anotando e tal, e vai extraindo do texto essas partes importantes, que isso evita do retorno ao texto. Que isso perde tempo. Um erro que muita gente comete na hora que está resolvendo prova, principalmente na hora de exatas, é pelo fato de estar com medo do tempo, de perder tempo, faz a leitura muito rápido desse texto. Aí nessa leitura rápida acaba passando despercebido por alguns tópicos que são bem relevantes. Aí tem que voltar, aí você acaba... É dessa forma que você acaba perdendo tempo. Aliás, o poeta já dizia que o diabo mora nos detalhes, nos né? detalhes. E matemática parece que... Isso matemática aí. física, isso né? Aí. Então, um exemplo disso é, por exemplo, numa questão... as famosas pegadinhas, né? Às vezes o problema te dá um valor numérico, só que ele pede para você usar o dobro. Então essa palavra dobro, muitas vezes passa despercebido quando o aluno faz uma leitura de qualquer jeito. Que é você ter que multiplicar por 2. São pequenos detalhes mesmo. São pequenos detalhes. Geralmente a matemática no Enem se trabalha muito a questão também do raciocínio lógico, ou seja, buscando essa habilidade do aluno. Muito. As habilidades que são mais cobradas hoje em dia é raciocínio lógico, leitura de tabelas e gráficos, e saber resolver problemas. Porque você não vai encontrar no Enem resolva a equação tal. Uma questão literal não acho. Não tem. Não acho. Então você tem que primeiro fazer a leitura correta, interpretar o que você está lendo e colher os dados daquela informação. Esses dados podem vir por tabelas, por gráficos, e assim saber desenvolver o problema. Eu acho, agora uma opinião pessoal, eu acho que assim, no ensino médio, às vezes se pega muito por esse problema, né? A gente está acostumado a ver no ensino médio as questões muito literais, né? Coisa que no Enem você não vai encontrar. Não vai encontrar. Acho que é por isso que nesses últimos anos, nessas atualizações dos materiais didáticos, eles estão se preocupando também com isso. Então, desde ali do 9º ano, já começa a trabalhar com essas questões mais contextualizadas. Na escola que nós trabalhamos, o material é todo adaptado, voltado para essas questões contextualizadas. Porque é uma ciência, né? Matemática, física, são ciências que não estão soltas aí de uma maneira. Ela está dentro de um contexto, né? Isso não quer dizer que no processo de aprendizado do aluno lá no ensino fundamental, essas questões contextualizadas elas não sejam importantes. Elas são bastante importantes. Não, sim, é o fundamento. Exatamente. Né? Então, você cria a base lá atrás, fazendo essas questões mais diretas, resolvendo essas contas de forma mais direta, para depois você conseguir aplicar isso num problema. Ô Jonaci, agora, por exemplo, falando aqui da física. A física é muito temida e a base, né, para se resolver as questões de física é a matemática, né? A questão das fórmulas, é importante decorar isso. Não dá para levar uma colinha, naturalmente. Não dá, né? Ou nessa hora não dá para ficar preso a essas questões. Então, um levantamento aí feito nessas últimas provas, né? Essa prova do Enem, ela ganhou grande peso de 2009 até hoje. Nós temos 10 anos de TRI. Né, teoria de resposta ao item, né? Então essa prova ela está trazendo para a gente um conhecimento físico mais teórico. Então o peso matemático das questões de física está sendo reduzido. Até então porque essa prova foi transferida também com matemática. Então já tem 45 questões onde o aluno será avaliado se ele sabe fazer as operações matemáticas. Entendi. Então a prova de física agora ela voltou para um campo teórico. Ver se o aluno sabe realmente aplicar aquele conceito físico em uma determinada situação ou problema. Não quer dizer que não tenha questões matemáticas. Mas a matemática aplicada à física é a matemática mais básica. Entendi. Bem básica. Pode cair alguma questão assim, mais conceitual em relação à física ou você acha pouco provável? Não, sempre conceitual. Na realidade, o percentual maior são de questões conceituais. O importante estar antenado com isso, né? Que às vezes a gente se preocupa tanto com fórmulas de resolver o cálculo e na hora H lá... Então, a gente pode pensar movimentos oscilatórios, que é um tema recorrente na prova do Enem, e ela é extremamente teórica. Então tem que saber de fenômenos ondulatórios. Saber o que é reflexão, refração, difração, interferência. Teórico, aplicado isso em situações, problemas do cotidiano. Então vamos trazer aqui em primeira mão para a galera, né, para quem vai fazer o Enem pela primeira vez aí. Quais assim, os principais pontos da física que você acredita que venha na prova? Você tem alguma mudança com relação ao passado nesse aspecto? Então, assim, muitos temem, né, por causa que a prova vai se tornar mais conteudista. Para a gente, no segundo dia, não muda nada, né, Alberto? A nossa prova já é muito conteudista. Prova de exata, ela sempre foi conteudista. Então, o Enem não vai mudar nada para a gente. Conteudista, são questões realmente, tem pegadinha,
tem precisa saber o conteúdo específico ali para conseguir resolver a questão. É muito próximo a questões de vestibulares antigos. Então, a nossa prova no segundo dia não muda nada. Então, não adianta ficar com medo. Nossa prova vai ser como sempre foi. Conteudista, englobando assuntos recorrentes de todo o ensino médio. De física, o que eu destaco para o aluno estar estudando aí é energia, né? O tópico de transformação de energia, energia mecânica, circuitos elétricos. Então, aplicado ao cotidiano, associação de lâmpadas, associação de resistores, equipamentos, né, que dissipam energia na nossa residência, como chuveiro elétrico, ferro elétrico, e movimentos oscilatórios. Que aí eu entro tanto a ondulatória quanto a ótica. Então, essa questão de cinemática, isso já nem tanto. A cinemática... Isso aí é antigo, né? Quando o aluno pensa, por exemplo, ele pensa em física, ele pensa em cinemática. Ele pensa em vou calcular movimento, vou calcular velocidade, é o princípio de vou tudo, calcular aceleração. E ele fica meio frustrado quando ele vai para o Enem. Né? Porque o Enem ele não leva a cinemática como assunto principal. O assunto principal do Enem é energia. Energia. Então, gente, tá aí, esse é o assunto principal. Vamos pesquisar. Bom, não é momento de aprender mais nada, é momento de revisão. Revisão. Pegou. Então, pegar essas questões de energia aí que já caíram no Enem, né? Todas essas questões têm resoluções comentadas em vídeo. É bom ver esses comentários. Uma dica muito importante, né, no período dessa revisão é você refazer algumas provas anteriores. Perfeito. Até para quem nunca fez o Enem, começar a se familiarizar com o tipo de questão que ele vai se deparar no dia. Pois é, rapaz, tá vendo aí, gente? Lembrando que as exatas estão para o segundo final de semana, né? Você tem 7 dias depois de fazer a prova, a redação, as ciências, aliás, linguagens humanas, ciências humanas, e depois tem mais 7 dias para fazer então as exatas. Bom, vamos ver como é que tá a nossa redação aí da nossa querida professora Alcenira. Já está no desenvolvimento aí, como é que tá andando a nossa redação de hoje? Após a tese, nós temos que provar a tese, comprová-la, né? E comprovamos com argumentos. Aí é o momento que você tem que nivelar os seus argumentos e aquilo que você tem de conhecimento também para adicionar e comprovar seu argumento. Eu não posso fazer um parágrafo de desenvolvimento somente trazendo conhecimento extra. Porque não, a banca quer de mim também meus argumentos. Senão eu acabo tornando o texto um texto expositivo. Então eu tenho que trazer um pouco de conhecimento, adicionar aos meus argumentos e organizar um parágrafo. Que aí eu vou para a língua portuguesa. Como que eu vou construir um parágrafo? Então, podemos mostrar lá? Na tela aí, ó. Tá vendo o que está em destaque? Lembram aqui? Estou dando aula, né? Claro. São os articuladores, os conectivos. Estou destacando porque eles são fundamentais à coesão textual. O primeiro período do parágrafo nós chamamos de tópico frasal. Isso, tópico frasal é o quê? É o núcleo do parágrafo. É a mini tese. Porque eu falo que redação tem muito de matemática, sabia? É uma regra de 4. É uma regra de 4. Por quê? Porque o parágrafo tem que ter 4 períodos. Certo? Então, assim, o texto tem uma tese, e dessa tese nós vamos criar 2 mini teses que sustentam a nossa tese. Olha que legal. E vai seguir uma regra de 4. Tópico frasal. Aqui seria o quê? Isso aqui é o articulador, precipuamente, que é inicialmente, é uma forma de organizar no meu parágrafo. Se não souber o que significa, pode usar uma palavra mais fácil, não tem problema. Eu posso usar aqui em primeiro plano, em primeiro lugar, porque nós estamos querendo assim, mas eu posso usar, desde que eu tenha um articulador coerente ao contexto. Alude-se à desvalorização da cultura brasileira. Exato. Eu trouxe isso aqui, frisando um pouco a fala do Fabiano Heller. Exatamente. De que onde ia, fazia questão de respeitar e amar sua pátria. Mas, infelizmente, isso não acontece. Aí eu trouxe aqui no parágrafo, não sei se vocês lembram disso, complexo vira-latas. Lembram? Complexo de vira-latas. Esse segundo parágrafo aqui seria o quê? Se este é o meu tópico frasal, o segundo parágrafo é para comprovar o meu tópico frasal. Ou seja, nesse parágrafo aqui eu só posso falar de desvalorização da cultura brasileira. O que acontece com o aluno? Às vezes o aluno se perde, ele traz aquele monte de informação, ele mistura aquelas informações sem lógica e ele acaba não adquirindo êxito. Então, se aqui no meu tópico frasal, eu vou trazer aqui 2 períodos que sustentem o meu tópico frasal. Para comprovar, mais uma área de conhecimento. Trouxemos aqui um conhecimento que é geral. Os nossos amigos do futebol aí vão saber dizer melhor que eu.
Complexo vira-lata, expressão criada pelo dramaturgo e escritor brasileiro, cronista esportivo Nelson Rodrigues, muito respeitado e amado, a qual originalmente se referia ao trauma sofrido pelos brasileiros em 1950, quando perderam para a seleção uruguaia na Copa do Mundo em pleno Maracanã. Após essa derrota, em 1958, ele fez essa crônica. E ele justamente trazia aqui, porque o Brasil é conhecido como país do futebol, só tentando explicar um pouquinho. E até hoje nós temos isso. Se eu estiver errado, vocês podem discordar de mim. Até hoje, na época da Copa do Mundo, as ruas ficam verde e amarelas. Bandeira verde e amarela em todos os cantos. Por que quando passa, basta uma derrota e acabou? Verdade. O amor se foi. Acabou o amor. Nossa! E os nomes que os nossos jogadores levam não podemos nem mencionar aqui, Cláudio. Então, aquilo que era amor, aquilo que era paixão, deixa-se, de uma hora para outra, se transforma em desmerecimento. Né? Então, ele dizia que isso é um complexo vira-latas, que o brasileiro tem mania de achar que tudo que tem no Brasil é pior do que tem lá fora. Verdade. Ou seja, é o que eu expliquei aqui. De maneira análoga, cidadãos brasileiros desconsideram a sua pátria e maximizam os ideais estrangeiros. Logo, infere-se a importância de resgatar o papel cívico do cidadão. Porque, infelizmente, nós falamos mal da pátria. Muito, sim. Isso é um síndrome que não se refere só ao futebol. É de onde veio o complexo vira-latas. Mas, esporadicamente, ouve-se falar nesse efeito vira-lata, esse efeito vira-lata. Ele veio desde 1958. Foi citado por Nelson Rodrigues e colou. Não né? É de hoje. Acho que o país do futebol, o país do samba, é um país também que não ama a sua pátria. Bom, e ali está definido, então, o segundo parágrafo. Como o tempo foi possível, já comecei o segundo. E vou terminar e nós vamos discutir daqui a pouco. Você vai começar agora o terceiro. Terceiro parágrafo, eu falo o segundo argumento. Entendi. Então tá. Beleza? A professora Alcenira tem aí o tempinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre o Enem 2019. Importante também acessar o site do INEP, viu? Você estudante, você que vai prestar o Enem, saber lá as informações, né? Horário, documento que tem que levar no dia, tudo certinho para não ter aqueles atropelos, o horário de chegada e tudo mais. Bate-Papo das 6, faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o último bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre o Enem. O Enem que é porta de entrada em universidades, né? Porta de ingresso em universidades públicas e garante também, por meio do ProUni, do FIES, a chance de estudar em faculdades particulares com bolsa, né? E estão sendo ofertadas aí milhares de vagas pelo Brasil afora. É a oportunidade que estudantes têm de poder ingressar numa grande universidade. Uma chance de ouro, né, pessoal? Coisa que no passado a gente tinha essa dificuldade. Hoje os estudantes, enfim, com um pouco mais de empenho, consegue galgar uma vaga em uma grande universidade. Antigamente também as faculdades era muito... Cada faculdade fazia seu próprio vestibular, né? Hoje em dia, principalmente nas faculdades federais, o único ingresso possível é por meio da nota do Enem. O que eu acho que, de certa forma, nivelou, né, professor? Assim, nivelou em parte porque dá chance de quem jamais poderia, de repente, fazer um vestibular numa grande universidade, hoje, através do Enem, de repente, conseguir uma vaga, a depender do curso. Verdade. Essa questão do SISU, do ProUni, né, fez com que os alunos descentralizassem, né, o ensino superior. Os alunos de Linhares, eles conseguem concorrer a uma vaga em qualquer universidade de qualquer estado brasileiro. É verdade. Então, quer dizer que ele pode... Antigamente, não. Você tinha que optar. Vou fazer vestibular da UFES. Se eu quisesse fazer, por exemplo, de Federal Fluminense, eu teria que ir para Niterói. E tinha muita diferença de uma prova para outra. Uma prova para outra. Não tinha, agora não. Você não tem um padrão de estudo, né? Agora eu vou estudar para o Enem e eu posso concorrer a qualquer um. A minha nota, vou lançar ali, pode cair em qualquer lugar do Brasil. E é interessante, a gente tem muito essa realidade. Muitos linharenses estudando fora, longe de casa. Muitos. Em lugares assim, que antes inimagináveis. Inimagináveis. Rondônia. Exatamente. Pará, Sul do país, Nordeste. Isso é importante. Gente, nós falávamos aqui durante o intervalo sobre essa questão dos locais de prova, né? Que pode trazer um ingrediente a mais que é importante o aluno ficar atento também, né? Exato. Porque, como a gente estava conversando aqui, um dos principais locais de prova
que nós temos aqui na nossa cidade, que seria a Faculdade Pitágoras, esse ano ela não é mais um local que terá prova. Então, a maioria dos alunos foram espalhados. Então, tem alunos aí que moram em determinados bairros que irão fazer prova em locais muito distantes, em bairros distantes. Então, é importante o aluno já olhar o seu cartão de inscrição, Isso aí. não deixar para a última hora e verificar, conhecer a escola, né? Conhecer essa escola, ver como é que é a questão de eliminação, porque são 2 fatores. A logística de transporte, quanto tempo que ele vai gastar da sua casa até a escola. É bom fazer essa conta. É bom fazer essa conta. Principalmente quem vai de transporte público, quem tem que pegar ônibus. Ele vai usar o transporte público, vai usar uma bicicleta, o pai vai levar? Qual o tempo que eu vou gastar? Porque os portões abrem às 12 horas e fecham às 13. Ou seja, não tem... Não tem. E detalhe importante é que, como a prova é no domingo, a gente conhece que o ônibus na nossa cidade no domingo tem uma frota reduzida. Né? E é de hora em hora. Exato. Então, se ele está acostumado a pegar um ônibus na determinada hora durante a semana, no domingo talvez não vai sair aquele momento. Pois é, nossa cidade não é tão grande assim. No sábado dá um passeio e vai ver a escola direitinho. Dá um passeio, então, já ver sabe como é que é a questão da escola. Calcula mais ou menos isso. Exatamente. Né? Bacana. Professor, tem uma pergunta aqui, professor, vou fazer aqui passar para o Jonaci. Com relação às questões de física e também de matemática, importante levar algumas... perguntando aqui sobre resumos, alguma coisa, para até momentos antes da prova, dar uma olhadinha ali, para ir se antenando? É perigoso, né? É perigoso. Eu não aconselho. Eu também não. Pode confundir a cabeça. Agora é para desacelerar. No dia da prova não adianta. Desacelerar. Não, todos esses alunos que vão fazer essa prova do Enem, né, esses candidatos, eles carregam consigo 12 anos de escolarização. Eles têm muito conhecimento. Eles precisam acreditar agora. Acreditar que todo esse trajeto, todo esse percurso não foi em vão. Então, não é aconselhável que no momentos antes da prova eles vão pegar um caderninho, vão pegar um resumo, que isso vai acabar confundindo, deixando eles mais nervosos. E fator externo não é bem-vindo nesse dia. Então é um dia para chegar tranquilo. Tranquilo. Exato. Por isso que o horário de chegada é muito importante. Você chegar com bastante antecedência para você não subir demais a sua adrenalina do medo de se atrasar. Então você chega com antecedência, já entra na sua sala, já se acomoda no local onde você vai fazer a prova. Você tem que chegar na escola, encontrar a sala onde que você vai fazer a prova. Tem toda uma logística, inclusive, até para facilitar a vida do pessoal que está aplicando, né? Acho que interessante, os portões abrem meio-dia, né? O importante é já ir chegando, buscando um lugarzinho. O importante é você chegar antes, já se acomoda. Tem aquela questão de cadeira, de sala cativa, né? Tem gente que gosta de sentar próximo à janela, outro não gosta. Então você vai ter a opção de escolher seu local, pouco luminoso. Eu prefiro próximo à janela, que tem mais luminosidade. Eu quero mais longe da janela. Então essa questão de você optar por um lugar para você sentar, se acomodar. São detalhes que são muito importantes, até porque a prova tem, no segundo final de semana, que é o dia da nossa prova, o aluno ele tem uma facilidade de ter meia hora a mais, né? Isso aí. Gente, bem lembrado que o professor Alberto lembrou, as provas de exatas esse ano tem essa novidade, né? Elas ganharam um tempinho a mais, não é muita coisa, né? Mas ajuda, né, professor? Ajuda. Meia hora. Pois é, meia hora a mais de prova e vai chegando um momento que o seu corpo vai cansando, o seu psicológico já o cérebro já não responde. Já não responde mais de maneira que deveria acontecer. Então, esses detalhes que o professor Jonaci citou aí, de luminosidade, você que é mais calorento, gosta de sentar perto do ventilador. Então, se você senta num local onde está fazendo muito calor, você começa a se incomodar, você começa a perder a sua atenção. E isso em exatas leva muito em consideração. Na média, quanto tempo para cada questão? Assim, na parte de exatas, né? Física, química, a média de mais ou menos ali 3 minutos, 3 minutos e meio por questão. Eita, nós. Aí, meu amigo, salve-se quem puder, né? Pois é, por isso que a gente falou no início da nossa conversa em relação ao aluno conseguir fazer uma leitura geral da prova, identificar, perder um tempinho, né, nessa leitura, para que ele possa ganhar lá na frente resolvendo essas questões. Identificando qual que é a questão fácil, média e difícil, para que na questão fácil, fazendo um balanço desse tempo aí, ele gaste um tempo menor, bem menor, para poder usar esse tempo na questão mais difícil. essa gordurinha para ir queimando. A gente fala 3 minutos e meio, mas não quer dizer que ele tem que resolver em todas com 3 minutos. Agora ficar brigando com questão também é que você não adianta. Não, faça todas as questões fáceis para garantir ali naquela situação, para, se for para brigar numa questão mais difícil. Isso aí. Brigar em pé de igualdade. Exatamente. E sempre importante, né, buscar
o comando da questão. Toda questão do Enem, ela tem um comando. Tem uma chavezinha. Tem uma chave. Então, a dica é o comando. Eu até com meus alunos, eu sugiro a eles que busquem esse comando antes de ler o enunciado. Então, vai lá para o final, qual é o comando? O que ela está querendo? Inverte o negócio. Isso aí. E é uma coisa que você pode ganhar tempo na leitura. Isso, porque eu já vou buscando... Aquele texto que vem lá em cima... É um pretexto. É um pretexto. Não vai te... uma encheção de linguiça. Isso aí. Acaba sendo enrolado pela... Isso aí. Então, se ele lê o comando, opa, essa questão está precisando dessa informação. Eu vou buscar no texto a informação que eu já sei, que eu estou precisando. Bastante. Né? Isso aí, você reduz, né? Faz uma leitura mais dinâmica. Bacana, vamos saber como é que está ali o andamento. Será que a professora Alcineira já está na conclusão? Temos que acabar, né? Já estou na conclusão. Já na conclusão. Nós estamos no tempinho já nos últimos minutos. Você quer terminar aí primeiro para a gente já fazer o Pode, né? arremate? Nós fechamos, pode. Então, bacana. Gente, então lembrando que os portões abrem ao meio-dia, no dia 3 e no dia 10, naturalmente, de novembro, já na próxima semana, né, pessoal? Já no próximo. Já na semana que vem, a primeira rodada de provas. Fique atento. Lembravam aqui os professores, importante entrar no site do INEP, lá que tem todos os detalhes. Entra com seu número de inscrição para saber o lugar da sua prova, né? O local que você tem que ir. Porque tem pessoas, de repente, que moram lá no Interlagos que vão ter que se deslocar até o Canivete, não sei. Sim, por exemplo, é possível. Tem. O professor Jonassi lembrava aqui que, ao invés deles fazerem a distribuição pelo CEP, fizeram pelo CPF. Provavelmente, né? CPF ou número de inscrição, não usaram o CEP da residência. Que isso fez com que esses alunos fossem acomodados em regiões distantes da sua localização de moradia, né? Lembrando que como Linhares centraliza, enfim, tem os municípios vizinhos, Rio, Bananal, quem mora nesses municípios vem para cá fazer prova aqui também. E aí traz um ingrediente. Gente, são milhares de pessoas, né? São milhares de pessoas que vêm fazer a prova e é importante se antecipar. No sábado, procurar saber onde fica a escola, o endereço. Quem mora fora de Linhares, não tem jeito de vir no sábado, chega mais cedo no domingo, né? Vem 2, 3 horas mais cedo, almoça por aqui para garantir. Isso aí, foi o que você disse, né? Então a prova aí nós temos bastante tempo. Nós temos semana que vem ainda essa prova. Então quer dizer que quem tiver um tempinho, por que não esse final de semana? Já pode ir procurando saber. Já vem esse final de semana, vem ver como é que é a escola, vê a questão de como é que é a climatização da sala, se tem ar-condicionado, se não tem, se é ventilador. Porque às vezes você vem com uma roupa inadequada para um ar-condicionado. E aí é aquele sufoco na hora. Ou você vê uma roupa achando que tem ar-condicionado. Aí não, um ventiladorzinho sofrido. E aí o que acontece? Então, fatores externos não podem contribuir para a pressão interna da prova. E especialistas dizem, inclusive, que a questão da ansiedade, que é problemática na prova, ocorre também muito em função disso, né? Dessa falta de antecipação das coisas. Isso aí. De levar a caneta certinha, levar o documento. Já é outro detalhe, separando. Outro detalho que você lembrou em questão da caneta, a caneta é preta, né? Transparente. A caneta é transparente e preta. Preta, não pode ser azul. Não precisa levar lápis, não precisa levar borracha, que não pode usar. Não vai usar para nada. Não pode levar, eles vão mandar guardar. O documento lá para comprovar. Documento de identificação, né? Identidade do motorista. Com foto. Gente, são pequenos detalhes que todo mundo sabe que tem que fazer, mas na hora sempre tem algum esquecidinho e aí já viu aquele chororô no final, né? Só rapidinho aqui, Cláudio, uma dica importante para o pessoal que vai prestar a prova. Na nossa área, na área de exatas, tem uma coisa que o professor Jonassi citou no início, que é uma coisa muito importante que tem que levar em consideração, é o TRI. Isso aí. É a teoria da resposta ao item. O que é isso de forma rápida? As questões do Enem, elas não são corrigidas por quantidade de acertos, mas sim fazendo uma na qualidade da questão que você acertou. Então, o que quer dizer? As pessoas que acertaram a mesma quantidade de questões, não quer dizer que elas vão ganhar a mesma nota. Até porque, imagina a quantidade de pessoas que teriam a mesma nota para fazer esse desempate. Daria né? muito empate aí. Exatamente. Então, esse TRI ele busca muito ao conhecimento do aluno. Por isso que a gente fala das questões fáceis, médias e difíceis, porque se você errar uma questão fácil e acertar uma questão julgada difícil, que usa a mesma habilidade, tem o mesmo conhecimento, você acaba, não é que perdendo, mas você acaba ganhando uma quantidade de pontos. Você vai ser penalizado por isso. Porque é julgado que você chutou aquela questão. É uma questão de justiça, né? Exatamente. Verdade. É uma forma que eles equilibrar. Isso aí. Isso não é uma coisa que acontece só aqui no Enem, tá? Outros lugares no mundo também utilizam esse sistema. Públicos também, utiliza esse sistema de correção. Bacana. Nós estamos nos minutinhos finais, professora Alcineira. Vamos fazer aí o arremate? Bem, Cláudio, nós paramos no terceiro parágrafo que considerávamos então o segundo desenvolvimento, o segundo argumento. Vamos ver juntos? Vamos lá.
Por conseguinte, vai dar para lançar lá, tá vendo aqui? Eu vou mostrar para vocês a redação, a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Por conseguinte, percebe-se também a defasagem democrática no território brasileiro. Não vai dar para discutir tanto o assunto, não chegou o horário, mas vamos mostrar o que nós desenvolvemos. Mais uma vez, tópico frasal, os períodos, então, que desenvolvem isso. Eu disse que existe uma defasagem democrática. Nesse pressuposto, o articulador, jovens em pleno exercício patriota, objetivo deixar o país e buscar realização pessoal e profissional em países desenvolvidos. Nessa esfera, ou seja, desacreditados do território brasílico, nós buscamos usar sinônimo, parece nomes difíceis, mas não é. São sinônimos porque eu não posso ficar repetindo vocábulos, palavras o tempo todo. Desacreditados do território brasílico, passa seus dias no propósito de migração. Na ânsia de mudança, aqui muito importante, ó. Até aqui, então, foi a argumentação do candidato. Própria, né, da pessoa. Sim. Aqui nós vamos citar um conhecimento extra, uma fala de filósofo. Aí é e aqui nem foi filósofo, que nós trouxemos um líder de movimento da independência na Índia, indianista, Mahatma Gandhi, muito conhecido. Então cita-se Mahatma Gandhi, líder do movimento pela independência da Índia, e aqui entre aspas, porque é uma citação direta, é uma fala dele. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ótimo. Agora eu tenho que contextualizar isso. Assim, a mudança precisa partir do individual em prol do bem comum. Bacana. Aí a parte final, que aí vem realmente a conclusão, né? A conclusão aqui, nós propomos solução, que é a proposta do Enem, o candidato tem que propor uma solução. Então, com base no que for debatido nesses dois argumentos e na tese, aqui, antes de começar a solução, tem que retomar a tese, nota-se a importância do resgate nacionalista, que está até um rerrinho de pontuação, certo? Sendo assim, agora vamos lá. Cabe a quem? É importante detalhar. Só esse parágrafo aqui vale 200 pontos. Eita, olha aí. Só ele. Notão, gente. Então, se ele souber detalhar aqui, se ele tem conhecimento para detalhar, isso aqui é conhecimento de Estado, que ele aprendeu na escola. Cabe ao Estado, letra maiúscula, porque aqui é a união dos três poderes, através do governo federal, Ministério de Educação, certo? E Ministério de Educação, que seria um E. Certo. Fortalecer o papel cívico do cidadão brasileiro nas propostas curriculares nacionais, fomentando essa dinâmica conscientizadora no país. São duas propostas, dona dica, hein? Cabe ainda ao indivíduo resgatar valores morais e cívicos em sua conduta, de modo a valorizar a história brasileira e a luta pela independência desde 1889. Isso aqui é o último período que vale muito. Nós vamos retomar a inspiração lá de cima, lembra? Quiçá é um articulador de dúvida, mas de desejo. Quiçá, alcançar-se-á o Brasil no sonho intenso, como é explicitado no hino nacional. 4 parágrafos, respeitando as margens, 30 linhas, vá lá e arrasa. Você consegue 1000 pontos, Quero meu amigo, 1000 pontos. Gente, olha, finalzinho do programa. Tivemos aí a redação. A professora Alcenira vai disponibilizá-la para nós, né? A gente vai, inclusive, colocar nas nossas redes sociais ao longo da semana. E eu já agradeço a participação dos nossos amigos. Antes disso, vamos mostrar o que vai ter no próximo programa, né? No nosso próximo Bate-Papo das 6. Né? Doenças reumatológicas, nesta quarta-feira, a partir das 18 horas. É o espaço, né, da medicina, os nossos queridos médicos aí, doutor João Eduardo Tinoco, doutor Tarcísio, e os convidados, as convidadas, doutora Thaís Colodete e doutora Juliana Fiorotti, estarão conversando com eles aqui 18 horas, nesta quarta-feira, 18 horas. Agradeço imensamente a presença, infelizmente o nosso tempo acabou, falando sobre Enem. Professora Alcenira, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Prazer, meu, obrigada. Obrigado, professor Alberto Vieira. Obrigado, prazer todo nosso, precisando, tamo aí. Torcer para essa turma aí se dar bem na prova. Prova de Física e Química, professor Jonaci Novaes. Obrigado, viu? Tá, de nada. Nossa, estamos à disposição. Já sempre pensou? que precisar, estaremos aqui. Se o aluno vai lá e arrasa, tira 980 em redação, fecha a Química, fecha a Matemática. Meu Nossa Deus. Sucesso. Obrigado, gente, pela participação. Foi um ótimo programa. Agradeço a você de casa que nos acompanhou. O Bate-Papo da 6 está terminando. Reprise na manhã desta quarta, de 6 às 7 da manhã. E um novo programa às 18 horas desta quarta-feira, Doenças Reumatológicas. TV Cine em Ares, seu canal local.